Os adventistas são um grupo religioso cristão que crê e ama Jesus Cristo e tem como regra de fé a Bíblia Sagrada, e o próprio nome Adventistas nos dá a certeza de que aguardamos a breve volta de Jesus Cristo. Nós cremos que a salvação ela é unicamente manifestada pelo que Cristo fez. Não é pelas obras, mas é pela graça. E essa graça é o sacrifício de Cristo oferecido por nós na cruz, seu ministério. E quando recebemos a salvação, a gente acredita que ela é desenvolvida em 3 fases. A primeira fase é quando eu recebo ela, é o resgate de Deus, que é a justificação. O segundo passo é quando eu encaro a salvação num processo diário de mudança, que é a santificação, aguardando a terceira fase, que é a glorificação, que é a volta de Jesus, onde estaremos para sempre com o Senhor. Nós conseguimos enxergar 3 tipos de Páscoas, né? A Páscoa comercial, que envolve muito mais a parte do comércio, ovos, chocolates, que é meio comum na sociedade. A segunda Páscoa é a Páscoa mais religiosa, que ela envolve mais as tradições. E a terceira Páscoa, que é essa que nós acreditamos, que é a Páscoa bíblica, que ela acontece no período do povo de Israel. No Êxodo capítulo 12, por exemplo, nós encontramos a instituição da Páscoa, que ela é uma festa, é uma celebração. E nesse contexto, a primeira Páscoa, e nós assim acreditamos ser a verdadeira Páscoa, ela acontece num período muito importante de libertação do Egito. Então, essa Páscoa ela aconteceu com o povo de Israel, junto com as 10 pragas que foram enviadas para o Egito. E essa Páscoa ela está linkada com a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, por exemplo, o povo de Israel eles estavam se preparando para sair do Egito. E ao sair, eles tinham que participar dessa cerimônia. Eles tinham que ter um cordeiro morto. O sangue do cordeiro eles tinham que pintar os umbrais das portas. Comer a carne do cordeiro com ervas amargas e o pão sem fermento, o pão asmo, né, conhecido. E essa cerimônia eles estavam declarando que eles estavam aceitando a libertação do Egito. Porque naquela mesma noite passaria um anjo destruidor, que é o anjo do juízo de Deus sobre aquele local, aquele país. E ali aqueles que tivessem a marca do sangue na porta do cordeiro, eles estariam libertos da última praga, que seria a morte. A partir de então, a Páscoa começou a ser celebrada pelo povo de Israel anualmente, como um formato de celebração. Eles celebravam, por exemplo, a libertação, olhando para o passado deles, do Egito, mas também celebravam uma vinda de um cordeiro futuro, que seria o Messias. Então, quando Jesus vem, nasce com um bebê, cresce, se desenvolve com o batismo dele, o seu ministério, uma noite antes da sua morte, ele celebra a última Páscoa com os discípulos. Então, numa quinta-feira à noite, ele reúne seus discípulos para esse momento e ele dá uma nova formação para a Páscoa agora. E ele substitui agora a Páscoa com uma ceia, porque o verdadeiro cordeiro, que até então era guardado pelo povo de Israel, naquele momento estava acontecendo a morte dele. E junto disso, a gente compreende que a Páscoa ela muda agora a sua forma de ser realizada, mas mantendo o mesmo propósito. Então, quando a gente celebra a Páscoa hoje, a gente celebra muito mais participando da Santa Ceia, porque ela nos traz essa mensagem de Jesus, que hoje é o nosso Cordeiro, né? O nosso Cordeiro que na cruz morreu por nós. Porque aquele que aceita o Cordeiro, o sangue do Cordeiro liberta do anjo destruidor, né? E nos traz a libertação. João capítulo 1, 29, quando ele visualiza Jesus, ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enxerga em Jesus, naquele momento, o Cordeiro de Deus, que é o que todas as famílias precisam, não do coelho, mas sim do Cordeiro. Porque aonde existe Jesus, há proteção. E essa proteção é justamente da libertação do mal, do pecado, inclusive, muitas vezes, da opressão do pecado. E aonde nós acreditamos ser uma mensagem essencial, talvez seriam as famílias voltarem a essas raízes, né? E entenderem o significado verdadeiro da Páscoa e hoje aplicando para os nossos dias a Santa Ceia. Quando nós participamos dessa cerimônia, a gente está olhando para trás. Os hebreus olhavam para trás para lembrar do Egito. Nós olhamos para trás para lembrar da cruz. Eles olhavam para frente, imaginando o Messias que viria um dia. Nós olhamos para o futuro, a volta de Jesus. Então a Páscoa e a Santa Ceia nos traz essa mensagem. E é o que o mundo precisa, né? Olhar para Cristo, para o passado que Ele fez
mas aguardar a volta dele, que é a solução para o nosso mundo.